funciona a estação de tratamento de água? Até chegar na torneira da sua casa, a água passa por uma complexa operação de limpeza. Confira nesta animação todas as etapas desse processo. Então a gente vai aqui nessa animação ver passo a passo como ocorre esse processo de tratamento de água. Então vamos lá. Primeiro processo, pessoal, que é importante vocês ir notando todos esses processos que vocês vão precisar para responder a atividade, é a captação. Então, primeiro de tudo, tem que ter a captação. A água que usamos para as mais diversas atividades do nosso dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar pratos e regar o jardim, é captada de rios, lagos e represas por meio de bomba. Então, o primeiro processo, vocês podem ir tirando print aí se vocês quiserem. No cada processo vocês vão tirando print. Cada vez que eu avançar aqui, vocês tirem print, que é bom que você já tenha onde pesquisar na hora de fazer a atividade. Então, o primeiro processo é de captação. A primeira coisa que vai fazer é captar água. Então, a água ela é captada de rios, lagos, represas, por meio de bombas. Então, como está aqui mostrando, tem uma bomba para poder fazer essa captação da água. Então, o primeiro processo bem simples é a captação. Só que tem um detalhe. Ó. Essa água vem com folhas, galhos, lodo, bactéria e muita sujeira. Para ficar pura, sem gosto, cheiro ou cor, ela passa por um processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Então, para que a água, desde a captação até chegar aí na sua casa, para poder ela ficar pura, né? Sem gosto, sem cheiro, sem cor, que é o ideal, que seria, demora cerca de 3 horas, tá? Outra coisa também importante na captação é o seguinte, ó. Dos reservatórios onde é feita a captação, a água é levada por grossas tubulações, também chamado de adutora. Então a gente tem um aqui também, que pega a água lá da gangorra, né, do poço, da gangorra, traz para cá, que é uma adutora. São grandes tubulações. Para as estações de tratamento de água, conhecidas simplesmente como ETA. Então essa água vem lá do poço gangorra, vem trazer ali para o Macapá, na ETA, que é a estação de tratamento de água. Então tem a captação lá. Essa captação, a água vem por tubulações, que é chamada de adutora, até chegar na ETA, que é a estação de tratamento de água. Outra coisa importante salientar é que, caso existam morros ou outros obstáculos no meio do caminho, estações elevatórias se encarregam de bombear a água do terreno acima. Então, às vezes o terreno não é tão bom, tem alguns, né, declives, aclives, tem uma subida, descida. Então, para poder a água chegar, tem uma bomba para bombear essa água. Às vezes falta energia, né? Esse motor, a gente fica aqui sem abastecimento de água justamente por isso, porque não tem como captar água com essas bombas. Então a gente parou na parte das bombas, né? Que para poder fazer a água chegar, subir os morros, né? Algum obstáculo que tenha, aí tem que ter essa bomba para poder bombear a água e chegar lá na ETA. Próximo, pessoal, próxima etapa, então a gente viu a captação, né? Que é captado lá por tubulações, vem pela adutora. Tem que ter uma bomba para bombear essa água até chegar à ETA. O segundo processo é a bacia de tranquilização. O que é a bacia de tranquilização? Ao chegar à ETA, que é a estação de tratamento de água, a água bruta normalmente encontra sob forte pressão, porque tem com o auxílio da bomba, né? A bomba tem que bombear essa água, então ela chega com pressão lá na ETA. Para isso, ela passa primeiro por uma bacia de tranquilização. A função desse tanque é reduzir a velocidade da água. Então a água ela vem com força porque ela está sendo bombeada através de um motor, de uma bomba. Então ela chega com muita força lá na ETA. Então ela passa por esse bacia como se fosse um tanque para poder tranquilizar essa água, diminuir a velocidade da água. Então esse é o nosso segundo processo, que é na bacia de tranquilização. Já na bacia de tranquilização, a água sofre um processo inicial de limpeza. Então, assim que chega na ETA aqui, na bacia de tranquilização, já começa até a limpeza da água. Então, a água passa por grades, vocês estão vendo aqui que tem umas grades aí, ó, que retém os detritos sólidos maiores, como tronco, galhos de árvore e até peixe. Então, tem essa grade aí, essa grade a água passa, e os detritos maiores, como no caso aí, troncos de árvore, galho e até peixe, eles ficam retidos.
Então, na bacia de tranquilização já acontece o primeiro processo inicial de limpeza, que é reter alguns materiais sólidos maiores através de uma grade. Então, a água passa por uma grade, aqueles detritos maiores ficam retidos, como vocês estão vendo na animação. Até a dica que eu dou para ficar melhor de vocês visualizarem é que vocês coloquem o celular na horizontal, que fica melhor. Que aí a tela aumenta um pouco e aí vocês conseguem ver melhor. Então, quem puder, coloque o celular na horizontal, que aí ele gira a tela e aí fica a tela maior, vocês conseguem ver mais facilmente a animação. Depois da bacia de tranquilização, pessoal, né, tem essas grades, já é adicionado cloro. Então, na bacia de tranquilização, ainda nesse tanque, dosadores jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais presentes na água. Então, já aqui, já começa a ser adicionado cloro. Você está vendo aqui que tem um dosador e está começando a despejar cloro. Esse cloro serve para quê? Para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver alguns metais que estejam presentes na água. Tá? Então, já começa a colocar o cloro. O cloro serve para isso. Depois, vai para um processo importante que é chamado de floculação. Vocês estão vendo que tem aqui uns dosadores também jogando alguma coisa dentro da água. A água está passando e está sendo jogado algo aí. Esse produto que está sendo jogado aqui na água, está aqui, ó. Na terceira etapa do processo, a água passa por canais de coagulação, onde recebe sulfato de alumínio líquido. Esse produto serve para desestabilizar as partículas de sujeira. Então aqui eu tenho a água está suja, tem sujeiras lá misturadas na água. Então coloca-se sulfato de alumínio líquido. Quem tem piscina também, coloque isso aqui, sulfato de alumínio líquido. É importante vocês saberem esse produto aqui, eu vou perguntar ele lá na atividade. Então coloca sulfato de alumínio líquido. Quem tem piscina e vai limpar a piscina, coloca esse material para poder a sujeira desestabilizar as partículas. Elas ficam suspensas na água, então chama de floculação. Então coloca-se esse produto químico, sulfato de alumínio, para poder, digamos assim, as partículas de sujeira elas se desprendem da água, porque ela está dissolvida na água, a gente não consegue ver, a gente pensa que a água está limpa, mas tem muita sujeira. Então, para que retirar essa sujeira da água, coloque-se esse produto químico, que é sulfato de alumínio, e o nome desse processo é chamado de floculação. Por que é floculação? Porque o nome está aqui, ó. Vocês estão vendo que tem umas, está dando para ver, tem uma pá que é rodando. Vocês estão vendo como se fossem uns flocos maiores, uns pedaços de sujeira. Justamente quando você coloca esse sulfato de alumínio, que é esse produto químico, ele faz com que as partículas de sujeira se desprendam da água e se junte uma com as outras, formando flocos maiores, formando um bolão, vamos dizer assim, bolão de sujeira. Então, a função do sulfato de alumínio é fazer isso. Nos tanques floculadores, motores agitam a água em velocidade controlada e causa a aglutinação. O que é a aglutinação? As partículas se juntam uma com a outra, formando flocos maiores, vai formar uns bolão de sujeira. Daí o nome de floculação, é formar flocos, bolões, digamos assim, de sujeira. E isso é facilitado por quem? Pelo sulfato de alumínio. Aí o que acontece? Não sei se vai dar para colocar aqui de novo. Mas tem umas pás que estão girando aí, ó, para poder essas partículas se depositar no fundo. Então está suspenso, então mexe a água, gira ali a água, né, turva ali, para poder essas partículas de sujeira se desprender e ir para o fundo. Então vocês estão vendo aqui que tem uma pá girando, justamente para agitar a água. Nessa agitação fazer com que aquelas partículas de sujeira que estão formadas os bolões acabem indo para o fundo dos tanques. Depois desse processo de floculação, tem um processo de decantação, que é justamente o que a gente estudou lá naquele processo de separação, de mistura. Decantação é pela diferença de densidade. Formou lá os blocos de sujeira, os bolões de sujeira. Como eles são mais densos do que a água, eles vão se depositar no fundo. Por isso que o nome é decantação, pela diferença de densidade. A sujeira antes estava misturada na água. Coloquei o sulfato de alumínio para que ela se aglutine, se juntam com as outras e forme flocos, forme os bolões. Como eles são mais pesados agora, eles vão para o fundo dos tanques, por causa da decantação. Então, do tanque de floculação, a água segue para os decantadores.
é uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos. Então a água fica lá por cerca de 90 minutos para que toda a sujeira se deposite no fundo. Esse é o tempo necessário para que os flocos depositem no fundo, livrando a água de boa parte de suas impurezas. Então, o processo de decantação, depois que coloca lá o alumínio, o sulfato de alumínio. Então, tá aqui, ó. Na imagem, vocês estão vendo o chão aí, tá cheio de sujeira, né, que foi proveniente lá da decantação. Aqui é no fundo, tá bom? Essa parte que tem essa pá girando é no fundo do tanque. Então, toda a sujeira vai para o fundo. Aí, o que acontece? Os decantadores possuem pás, essas pás aqui, elas giram e arrastam o lodo que é formado para o fundo do tanque. A cada 2 horas, em média, essa sujeira é bombeada para um canal de esgoto. Então é como se essa pá girasse e empurrasse toda essa sujeira para um local que é um canal de esgoto para poder ser retirada. Então toda a sujeira vai para o fundo. Essa pá ela vai como se fosse juntar todo o lodo que se forma, tá bom? Para depois ele ser bombeado para um canal de esgoto. Então esse processo é decantação que a gente já tinha estudado. A gente já parou, né, lá no primeiro bimestre nesse conteúdo de decantação. Decantação por quê? Diferença de densidade, mais uma vez. O material mais pesado vai para o fundo e aí é retirado com o auxílio dessas pás. Essas pás elas giram para poder juntar esse lodo todinho e empurrar para um canal de esgoto. Depois de feito isso, a água passa por um processo de filtragem, que a gente já estudou também. Diz assim, ó, canaletas localizadas na parte superior dos decantadores captam a água da superfície que seguem para filtros verticais. Então, depois que passa lá pela decantação, que tira toda aquela sujeira, a água da parte de cima, né, da parte de cima da superfície, da parte superior, que é a que está mais limpa, ela vai passar por um processo de filtragem, tá? Que é um outro processo de separação de misturas. Então, nesses filtros tem o seguinte, ó. Esses filtros são formados por camada de carvão. Então, tem carvão, areia, pedregulho e cascalho. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nessa animação do lado, que a água ela passa por todas essas camadas. Uma camada de carvão, uma de areia, de pedregulho e uma de cascalho. Que ele serve como se fosse fazer o papel de um filtro. Como se fosse fazer uma filtragem. Então, a água vai passando por essas camadas e vai deixando a sujeira, tá? A sujeira que restou da fase de decantação fica aprisionada nos filtros. Então passou pela decantação, colocou o sulfato de alumínio, a sujeira fez decantação, foi para o fundo, tirei, mas mesmo assim a água passa por essas camadas para poder ser feita a filtragem. Então tem uma camada lá de carvão, areia, pedregulho e cascalho. Então a água vai passar, demora um pouco esse processo. A sujeira vai ficando retida em cada uma dessas camadas, tá? Aí é importante, ó, a vida útil dos filtros utilizados numa ETA varia de 20 a 30 horas. Depois desse período, são lavados para a retirada da sujeira que ficou retida neles. Inclusive, eu vi um comunicado do SAAI, que eu acho que foi o Dudu que colocou num grupo aí, que hoje de manhã o sistema de abastecimento daqui de Itaperoaba e da região ia ficar paralisado, porque eles iam fazer a limpeza dos filtros. Então, a cada 20 a 30 horas, esses filtros devem ser limpos, devem ser tirados, a toda a sujeira para ser colocado de novo. Então, a vida útil dos filtros utilizados numa ETA, lá no Macapá, varia de 20 a 30 horas. Depois desse período, são lavados para a retirada da sujeira que ficou retida nele. Então, hoje de manhã, eu vi um comunicado do SAI que ia ficar temporariamente, né, suspenso o abastecimento de água de Itaperoaba, justamente porque ia fazer esse processo de lavagem dos filtros. Depois, pessoal, a água vai para quase um último processo, que é um processo de desinfecção, que é um processo importante. Desinfecção. Depois da filtragem, o tratamento está quase finalizado. Então, fez a filtragem, está lá, colocou nos filtros, está quase finalizado. Na última etapa, a água passa por 3 processos distintos e complementares. Então, a água passa por 3 processos. Processo de cloração, alcalinização e fluoretação. Decorem esses nomes, anota esses nomes que é importante. Cloração, alcalinização,
fluoretação. A gente vai ver cada um deles separados. Primeiro, o que é a cloração? Vocês lembram que lá no começo eu colocou cloro, né? Vou voltar aqui para vocês retomar. Cloração, alcalinização e fluoretação. Eu vou falar cada um deles aqui separadamente, tá? Primeiro é a cloração. O que é a cloração? Lá no começo foi colocado cloro. Lá no fim também vai ser colocado cloro de novo. Então a adição de cloro serve para quê? Então para que, né? Tem uns que até demais, a gente tem até o gosto do cloro, né? Para que é colocado o cloro na água? Serve para manter o teor residual do produto, garantindo que a água estará livre de micro-organismos patogênicos, causador de doença, quando chegar à casa dos consumidores. Então aqui coloca-se o cloro no final, no início, para matar, e no final para garantir que a água vai sair dali sem nenhum micro-organismo patogênico, nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum micro-organismo que possa dar doença na população. Então o cloro tem essa função. É claro que no meio do caminho, né, quando sai da ETA, por exemplo, quando sai lá do Macapá para chegar aqui, tem um caminho até bom passando por uns canos. Esses canos, essa canalização antiga, né, pode estar suja, fura, às vezes tem um vazamento, aí mexe nos canos e isso pode acabar contaminando, né? Então a água de lá pode sair boa. Lá do Macapá colocou o cloro, tá lá a água limpinha, mas tem um percurso todinho para chegar na nossa casa. Então durante esse percurso pode acontecer uma infecção da água aí, pode essa água estar contaminada, uma contaminação. Depois da cloração, gente, vem a alcalinização, colocado cal na água. Para que serve esse cal? É feita a colocação de cal, aquela cal mesmo que a gente coloca, aquela cal de construção civil. Para que é colocado esse cal? Ela serve para evitar a corrosão dos canos. Para evitar a corrosão dos canos, porque o cal ele vai corrigir o pH da água, que é a acidez da água. Então quem tem piscina também tem que fazer esse processo. Quem vai limpar a piscina, não sei se alguém já fez esse processo, vai fazer a limpeza de uma piscina. Você tem que sempre estar regulando o pH para saber se a água não está ácida, se está própria para o banho ou não. Então é adicionada a cal justamente para fazer isso, para ajustar o pH da água, que é a acidez da água, digamos assim, e isso evita a corrosão dos canos, para não corroer os canos, tá? Então esse processo é a alcalinização, adiciona cal. E o último é a fluoretação, adiciona-se o flu também. Então o flu acho que todo mundo sabe para que serve, né? O flu é adicionada à água para prevenir a cárie na população. Ela falou comigo aqui, Elisine, pode deixar. Então a fluoretação é adicionar flu. Adiciona-se o flu na água para poder prevenir a cárie na população. Tá bom? Depois da fluoretação, passou por esses três processos. Passou por fluoretação, vou voltar. Passou pela penúltimo, vou voltar mais um. Aqui na alcalinização. Pronto, alcalinização, adicionar cal. Primeiro tem lá a cloração, que é adicionar o cloro, matar micro-organismo. Depois adiciona cal para poder regular a acidez da água, o pH, para não corroer os canos. E depois da alcalinização tem a fluoretação, que é adicionar o flu. Esse flu é adicionado para poder prevenir cárie na população. Depois passa por esse processo, nesse último, digamos assim, vai para distribuição. Então, finalmente, a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto à ETA. Então, depois que passa por todo o processo de limpeza, esses últimos três processos aqui são os últimos, né? Adicionar o flu, adicionar a cal e o cloro são os últimos. Aí a água vai ser jogada para um reservatório de distribuição. Então, sai da ETA e vai para uma caixa d'água, vamos dizer assim, uma caixa aí perto da ETA. Depois que vai desse reservatório, né? Em seguida, a água é levada por grandes tubulações para reservatórios elevados nos bairros. Então, tem uns bairros que tem umas caixas de água, né? Tem uma na Jurema, né, Lisiane, aí?
Aí a água vem da ETA, vai para essas caixas d'água e depois que é levada para as casas da população. Então, como eu falei, nesse meio caminho, nesse caminho aqui, desde a ETA até chegar na sua casa, então a água vai passar por outros caminhos, tubulações, como eu já falei, tubulações antigas que podem aí se contaminar a água nesse meio do caminho. Aí acontece um vazamento, aí vão ajeitar, mexe e tal, aí acaba contaminando a água de novo. Então por isso que é importante, ó, que segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 80% da população brasileira tem acesso à água tratada. Então tem uma parte da população brasileira que não tem acesso à água tratada, como por exemplo, naquela região ali da Amazônia, do Pará, que são as comunidades ribeirinhas que moram na beira do rio, não tem acesso à água tratada. Aí lá os meninos, as crianças são muito doentes, com diarreia, com outras doenças, devido eles pegar a água bruta do rio e já trazer para casa para utilizar, não passa por esse processo e acaba ocasionando essas doenças, justamente pela falta de adicionar o cloro. O cloro é um dos agentes que matam esses micro-organismos patogênicos que causam doença no nosso organismo. Então tem algumas comunidades, mais daquela região norte do Brasil, que são as comunidades ribeirinhas, os meninos acabam tendo essas doenças porque não tem acesso à água tratada. Então, conclusão, para a gente concluir aqui essa parte. Embora saia potável das estações de tratamento de água, como eu estava falando, a água pode ser contaminada nas tubulações, quando há infiltrações ou rompimentos, e nas caixas d'água de prédio e residência, se elas não forem mantidas limpas. Então tem gente que não lava as caixas d'água, né? Demora para lavar, isso acaba também juntando sujeira. Então, por isso é indicado usar filtro para fazer a purificação final. Então, quando chega na sua casa, é importante que você, antes de utilizar, também faça um processo de purificação com filtro. Ferver a água também é importante, que pode matar os micro-organismos também. Não tem cloro em casa, né? Não sabe quanto colocar. Você pode estar fazendo até também com hipoclorito de sódio, que no caso vamos chamar de Quiboa, né? Quiboa é a marca, mas o nome certo é água sanitária, né? Hipoclorito de sódio. Você pode também fazer na purificação da água com esse material que tem cloro para matar o micro-organismo. Pode ferver também, compre um filtro. Então, por isso que não é ideal. Não que a água não seja assim, de boa qualidade, mas quando no caminho acaba contaminando. Então, quando chega na sua casa, você não pode usar do jeito que sai da torneira, te usar de qualquer jeito, né? Tem que passar por um processo final para a gente certificar que essa água está limpa. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Que a gente possa... Os que ficou? Nessa parte do tratamento de água. Vamos só fazer a recapitulação. Primeiro tem a captação, né? Que é a água captada por bomba, passa pela adutora. Chega na ETA, que é a estação de tratamento de água. Nessa ETA já faz o primeiro processo, que é passar por grades para poder ficar retido os detritos maiores. Adiciona o cloro para matar os micro-organismos. Depois vai fazer o processo de floculação, que é você adicionar sulfato de alumínio para poder a sujeira se juntar, se aglutinar, formar bolões e vá para o fundo dos tanques, que é aí o processo de decantação, né, que é toda a sujeira ir para o fundo depois ser retirada. Depois o processo de filtragem, a água passa por um filtro, nesse filtro tem camada de pedregulho, de areia, de cascalho, de carvão, para poder ficar retida alguma coisa que ainda tenha ficado na parte da decantação. Depois a água vai para a desinfecção, que é onde é adicionado cloro, cal e flúor. Cloro para matar micro-organismos, algum vírus, bactéria, outra coisa que tenha ficado. Adiciona-se o cal para poder regular o pH, a acidez da água, para evitar a corrosão dos canos. E por último coloca-se o flúor para poder prevenir cáries na população. Depois vai para um reservatório. Desse reservatório vai para as caixas d'água lá das casas, dos bairros na verdade. E dessas caixas d'água dos bairros vai ser distribuído para as casas. E é importante também, quando chegar na sua casa, faça um processo também final de purificação da água.
Então, pessoal, lá no Google Classroom vai ter essa atividade. Não está disponível ainda, mas eu vou postar já já. Processo de tratamento de água. Vou chamar a atenção mais uma vez que na hora que você for fazer a atividade, coloque seu e-mail, é para colocar aquele e-mail que você recebeu do Google Classroom, que você acessa lá. E aí não esqueça de colocar os pontos. No final é .com.br, alguns alunos só colocam o .com, esquece do BR. E é importante que você coloque esse e-mail certinho. Então, do jeito que está lá, você coloca aqui, porque quando você responder, não tem como a sua nota migrar lá para a plataforma, para o Google Classroom, se o seu e-mail não estiver correto. Então, coloque o seu e-mail direitinho. Então, alguns alunos colocam o Gmail pessoal, né? Aí não dá. Aí o sistema não reconhece que é você. Aí você fica lá sem nota. A gente tem que fazer um processo danado para poder achar a sua nota. Então, isso dificulta, né? Então, coloque o e-mail de vocês certinho. E aí, né, eu peço para colocar o nome completo e a turma, justamente porque sempre tem alguns que acabam esquecendo o e-mail, coloca errado, tá faltando um ponto, tá faltando alguma parte, ou colocou o Gmail pessoal. E aí eu peço para colocar o nome, que justamente se acontecer isso, eu posso ir procurar, eu tenho que procurar de um por um. Eu tenho que olhar o nome, vou lá, o sistema não apareceu a nota, por exemplo, da Elisiane, não apareceu a nota dela, apareceu de todo mundo, não apareceu a nota dela. É porque faltou alguma coisa no e-mail, ele errou alguma coisa no e-mail. Aí eu vou ter que ir lá, abrir, olhar de um por um até chegar no nome dela, para me ver qual foi a nota. Isso dá trabalho, tá? Por isso que eu mando colocar o nome e a turma, porque facilita se por acaso acontecer esse problema na nota. Aí lá vai ter a seguinte atividade, é só uma questão, mas tem vários itens, tá bom? Diz assim, ó. Utilizando as informações adquiridas na aula sobre processo de tratamento de água, preencha o diagrama e as lacunas com as palavras corretas. Então é como se fosse uma cruzadinha. Tem aqui uma cruzadinha, vocês estão vendo, ó. Essa parte aqui já está completa, está de cinza, tratamento de água, é a frase. E está faltando algumas palavras aqui, são várias. Se eu não me engano, são 16 palavras que estão faltando. E todas essas palavras que estão faltando, elas têm a ver com a apresentação que eu acabei de fazer. E aqui embaixo, ó, por exemplo, vocês estão vendo que nessa primeira tem a letra A, tem A ponto, que está a palavra da letra A. E bem aqui embaixo tem a dica, ó. A. Qual é a dica da palavra A? Diz o seguinte, ó. O aumento de, aí tem um espaço que é justamente a palavra que você vai completar. O momento de, aí traço, da água ocorre quando ela é retirada dos rios, lagos e represas por meio de bombas e levada para as estações de tratamento por grossas tubulações. Então, qual é a palavra correta que eu tenho que colocar aqui olhando para cá? Ó. Então, vem lá qual é a palavra que eu tenho que colocar aqui, que complete direitinho essa frase. O momento de... Eu vou fazer só essa. Ó. Aí aqui você vai digitar o nome da palavra. A palavra, você vai digitar a palavra aqui. Detalhe, coloque a palavra do jeito que é escrito normal. A inscrição correta. Se você deixar de colocar algum acento, alguma outra coisa, vai constar como erro, tá bom? Então, na letra A, o certo é o momento de captação. Você vai colocar certinho, ó, captação. Se você colocar faltando ali o C cedilha, faltando ali o acento no A, aí vai ficar incorreto. Tem que ser escrito, a palavra tem que ser escrita corretamente. Aí pode ser começando com letra... Tem três possibilidades. Ó. Pode ser escrito assim, captação tudo minúsculo. Pode ser escrito assim, ó, só com o C maiúsculo. Ou pode ser escrito tudo maiúsculo, captação. Então você tem essas três possibilidades. Ou escreve tudo maiúsculo, ou escreve tudo minúsculo, ou escreve só a primeira letra maiúscula, tá bom? Senão o sistema não vai colocar como correto. Se você colocar K, aí cap, colocar assim, ó, o C e o A maiúsculo, ele não vai ler como resposta correta. Então, muito cuidado. Se faltar algum acento, se faltar alguma coisinha, alguma letra, vai dar errado. Então, muito cuidado. Então, a resposta dessa daqui seria captação, que é justamente que cabe aqui, ó, na letra A. K-C-A-P, captação. Aí você vem na letra B,
Palavra da letra B, vem na dica aqui, ó. Quando chegar a ETA, a água passa por um processo inicial de limpeza. Para tanto, são utilizados que retêm os detritos sólidos maiores, como troncos, galhos, peixes, etc. Tudo que a gente falou. Você vai colocar aqui qual é a palavra que se encaixa aqui e ver se dá certo aqui na letra B. Tá bom? Aí você faz isso até da A até a P. Tá bom? São 16 palavras. Quando chegar, cada um vale um ponto. Assim, vou marcar como um ponto, tá bom? Cada uma. Quando chegar lá, se der 16 no final, quer dizer que você acertou as 16. Só que não vai aparecer nota, tá bom? Não vai aparecer a nota para vocês, porque não tem como dar a nota 16. Depois eu vou ver os acertos de cada um e aí eu vou dar a nota. Cada questão acertada, cada palavra que você acertar, vale 0,625. Então, quando você fizer lá, vai dar o total de acertos, de 1 a 16, de 0 a 16, né? Que são 16 palavras. Aí, pega o total de acertos, eu vou multiplicar por 0,625. Aí, vai gerar a sua nota, de 0 a 10. 0,625 é o que vale cada palavra correta. Aí, quantas palavras você acertar, eu multiplico por 0,625 e aí eu adiciono a sua nota, de 0 a 10.